Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 15 de dezembro. Na última sessão plenária de 2020, o Conselho Nacional de Justiça fecha acordos para aprimorar a justiça digital. O CNJ também aprovou recomendação para que comissões de concursos para magistrados tenham o mesmo número de homens e mulheres. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. Em resposta ao Supremo, o governo federal prevê início de vacinação 5 dias após a autorização da Anvisa. Ministro Edson Fachin estende a decisão e Ceará e Pernambuco também terão de fazer audiências de custódia em todas as modalidades de prisão. Segunda turma do Supremo arquiva inquérito da Lava Jato contra o ex-senador Eunício Oliveira. Após determinação do ministro Ricardo Lewandowski para que o Ministério da Saúde apresentasse as datas de cada etapa do plano de vacinação contra a Covid-19, a Advocacia Geral da União entregou hoje ao Supremo esclarecimentos sobre o plano. Sem especificar datas, o documento aponta que, assim que uma vacina for registrada na Anvisa ou tiver o seu uso emergencial autorizado pela agência, a pasta deve comprar e receber as doses e iniciar a primeira fase da vacinação em 5 dias. A previsão do Ministério da Saúde é que a população prioritária seja vacinada em 4 meses e o restante da população em mais 12 meses. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enfatiza que até o presente momento ainda não há vacina disponível para uso imediato no mercado brasileiro. Pazuello também afirma que a incorporação ao calendário nacional de vacinação dependerá da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Operação Lava Jato. A segunda turma do Supremo arquivou um inquérito contra o ex-senador Eunício Oliveira, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-senador Eunício Oliveira era investigado por suposto recebimento de R$ 2.100.000 de propina por tentar obstruir a aprovação da medida provisória 613 de 2013 em favor da construtora Odebrecht. Essa MP, convertida em lei, deu incentivo fiscal para produtores de etanol e para a indústria química. O político era investigado por corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro. A defesa do ex-senador pediu o arquivamento do inquérito, alegando que não havia indícios de autoria e materialidade. Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo retomou o julgamento de um agravo regimental com o ministro Gilmar Mendes, que votou pelo arquivamento do inquérito. Ele disse que os indícios de provas eram frágeis e citou, por exemplo, o depoimento de delatores que apontaram datas divergentes para o suposto pagamento da propina. O relator, ministro Edson Fachin, manteve o voto e negou o pedido de arquivamento. Segundo o ministro, não existe nenhum recibo como prova documental, mas há o depoimento dos delatores que permitiriam a continuidade das investigações. A ministra Carmen Lúcia seguiu o relator Edson Fachin, mas os demais ministros acompanharam Gilmar Mendes e, por 3-2, o inquérito contra o ex-senador Eunício Oliveira foi arquivado. Esse processo tramitava na Justiça Federal do Distrito Federal porque o político deixou o cargo e, assim, perdeu o foro privilegiado. Em outro julgamento envolvendo o ex-senador Eunício Oliveira, por maioria, os ministros da segunda turma do Supremo decidiram enviar para a Justiça Eleitoral do Ceará investigação sobre supostas vantagens indevidas para aprovar legislação favorável aos interesses do grupo Hipermarcas. E os ministros da primeira turma do STF negaram o recurso em que a Prefeitura de Barreirinhas, no Maranhão, pedia que os incentivos fiscais concedidos pelo Estado integrassem verba a ser repassada ao município. Entre os julgamentos da primeira turma, realizados nesta terça-feira, foi negado ao município de Barreirinhas o recurso pedindo que os benefícios fiscais e tributários concedidos pelo Estado do Maranhão integrassem o repasse feito ao município. O voto do relator da matéria, ministro Marco Aurélio, foi seguido pelos demais ministros. É o Estado que estabelece, cria seus impostos, cria seus incentivos, cria suas isenções. Num segundo ponto, numa segunda etapa, a Constituição estabelece a distribuição de receitas. Ora, quais receitas? As receitas arrecadadas. O bolo a ser dividido com os municípios é o bolo existente, não o pretenso bolo.
não aquilo que poderia ocorrer. No final da última sessão da primeira turma deste ano de 2020, a ministra Rosa Weber apresentou o balanço de produção. Ao todo, a primeira turma julgou mais de 6.600 processos. No primeiro semestre, julgamos 3.711 processos. E no segundo semestre, julgamos 2.909 processos, num total de 6.620 processos no ano de 2020, sem computar, por óbvio, os 177 processos que estão pautados na sessão virtual que teve início agora no dia 11 de dezembro. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, estendeu aos estados do Ceará e de Pernambuco decisão que obriga a realização de audiências de custódia em todas as modalidades prisionais e não apenas em caso de prisão em flagrante. Isso inclui prisões temporárias, preventivas e definitivas. As audiências terão de ser feitas no prazo de 24 horas da prisão. A liminar será submetida a referendo do plenário do STF. E hoje também a Defensoria Pública da União pediu ao ministro Edson Fachin que estenda essa determinação para todos os tribunais do país. Amanhã é dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Scholotto, destaca o julgamento de ações sobre vacinação compulsória. Olá, e quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez, a lei da pandemia é alvo de controle de constitucionalidade. São duas ADIs propostas e sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e que questionam dispositivos da lei que possibilitou às autoridades decidirem sobre a vacinação compulsória no âmbito das suas atribuições. O que se pede nessas duas ações é que seja dada interpretação conforme a Constituição para se permitir que estados e municípios possam decidir acerca desse assunto, imunização compulsória, e que não é atribuição exclusiva do Ministério da Saúde. Em um outro caso que pode vir a ser julgado também, um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, a discussão é para saber se os pais podem deixar de vacinar os seus filhos menores sob o argumento da proteção à liberdade de consciência filosófica, moral, religiosa e mesmo existencial. Nesse recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo argumenta que o direito à vida e o direito à saúde são direitos que se sobrepõem a quaisquer outros direitos e que, inclusive, essa vacinação obrigatória seria indisponível em relação aos menores e que os pais não podem refutá-la. Os pais, por seu turno, recorrem ao Supremo Tribunal Federal, alegando que essa obrigatoriedade violaria não só a sua liberdade de consciência e convicção filosófica, mas também o seu direito à intimidade. E diz ainda que submeter os seus filhos a essa vacinação obrigatória seria o mesmo que submetê-los a um adoecimento artificial, uma vez que o vírus, na sua forma não ativa, é injetado no corpo para a produção de anticorpos contra aquela determinada doença. E no próximo bloco, os destaques da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Depois do intervalo. O direito à propriedade é garantido pela Constituição Federal, mas ele não é absoluto. Toda propriedade deve ser exercida nos limites da sua função social. O proprietário que não observar a função social pode vir a perdê-la, ou para o Estado, numa reforma agrária, ou para um terceiro, no caso da usucapião. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, na sessão de logo mais, o plenário deve analisar um recurso do Ministério Público e de uma coligação contra Antônio José de Oliveira. Eleito prefeito de Juazeiro do Piauí em novembro, Antônio é acusado de estar inelegível, porque foi condenado por realizar clandestinamente atividades de telecomunicação.
Na sessão de hoje, os ministros também devem retomar o julgamento de um processo de Itatiaia, no Rio de Janeiro. O atual prefeito, Eduardo Guedes, foi reeleito no mês passado. E quando era vereador, na legislatura anterior a 2016, ele assumiu a prefeitura após o prefeito e o vice da época terem sido cassados. E agora, o TSE vai analisar se a reeleição de Eduardo em novembro configura ou não um terceiro mandato. William. Obrigado, Henrique. Suspeitos de receber propina disfarçada de honorários na saúde do Rio de Janeiro são presos por ordem de ministro do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, determinou a prisão preventiva de 2 pessoas e aplicou medidas cautelares diversas a uma outra, todas investigadas por suposto envolvimento na liberação irregular de pagamentos do Estado do Rio de Janeiro a uma organização social da área da saúde. Os mandados de prisão e de busca e apreensão de documentos físicos e eletrônicos, mídias, valores e obras de arte em diversos endereços da capital fluminense foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira, 15 de dezembro. A investigação teve início com um acordo de delação premiada firmado em junho deste ano com Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Os pedidos de prisão apresentados ao STJ pelo Ministério Público Federal foram parcialmente deferidos pelo relator. Ao justificar a ordem de prisão do advogado e do sócio de uma empresa ligada ao operador financeiro do esquema, o ministro concluiu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. O ministro Benedito Gonçalves observou que há uma complexa formatação de atividade organizada para o fim de praticar crimes de corrupção e lavagem de capitais. A prisão preventiva dura até o fim da instrução criminal e deve ser reavaliada pelo magistrado que a determinou a cada 90 dias. O STJ também decidiu que a participação dos lucros e resultados não deve ter reflexo automático no valor da pensão alimentícia. Nos termos do artigo 1694 do Código Civil, o valor da pensão alimentícia deve ser compatível com a condição social do alimentante, para atender às necessidades vitais do credor da pensão, como alimentação, saúde e educação. Nós passamos para a forma de pagamento da obrigação alimentar, que pode ser fixada no equivalente em salários mínimos ou pode acontecer mediante desconto direto em folha de pagamento. A base de cálculo nesta última alternativa leva em consideração apenas aquelas verbas que são habituais, ou seja, que têm caráter salarial. Ficam de fora aquelas verbas que são consideradas indenizatórias por serem eventuais. Posso citar como exemplo o auxílio moradia, as diárias, o auxílio alimentação e até mesmo a participação nos lucros e resultados. Ao analisar um caso sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeiro grau, concluindo que a participação nos lucros e resultados deveria fazer parte do cálculo da pensão alimentícia. Mas a segunda sessão do STJ pacificou o entendimento sobre o tema e reformou o acórdão do TJDFT. De acordo com o colegiado, a participação nos lucros e resultados recebida pelo empregado não pode ser incluída no cálculo da pensão alimentícia de forma obrigatória e automática, pois se trata de verba de natureza indenizatória, sem caráter salarial, sendo necessária a análise por parte do juiz se há razões que justifiquem a incorporação da verba no valor dos alimentos. A relatora do recurso especial do alimentante, ministra Nancy Andrighi, explicou que tanto a Constituição Federal quanto a Lei 10.101 de 2000 desvinculam a participação nos lucros da remuneração recebida pelo trabalhador e que, para o Tribunal Superior do Trabalho, a participação nos lucros tem natureza indenizatória e não se converte em salário ou remuneração. Diante disso, a relatora afirmou não ser possível a incorporação automática dessa bonificação aos alimentos, podendo acontecer nas hipóteses onde há redução proporcional da pensão para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou alteração nas necessidades do alimentando. A terceira turma do STJ decidiu que venda de imóvel no termo da falência, mas antes da decretação da quebra, só é anulável com prova de fraude. Entenda na reportagem de Jéssica Castro. No caso analisado pelos ministros, o recurso foi interposto por um comprador de 2 imóveis em ação ajuizada pela massa falida da empresa vendedora para anular o negócio, com o argumento de que a alienação teve o objeto de fraudar seus credores. A massa falida alegou ainda que a venda seria ineficaz porque se deu dentro do termo legal da falência.
O juízo de primeiro grau considerou nula a alienação dos imóveis e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que o caso não se enquadra na hipótese prevista na Lei de Falências, em que se dispensa a prova de fraude para a decretação da ineficácia do negócio registrado após a decretação da falência. Segundo o ministro, embora o registro da transferência tenha ocorrido dentro do termo legal da falência, isso aconteceu antes da decretação da quebra. O ministro destacou 2 precedentes da 4ª turma, nos quais o colegiado decidiu no mesmo sentido, concluindo que a alienação de bem pertencente à falida, realizada dentro do termo legal, mas antes da decretação da quebra, depende da prova da ocorrência de fraude. Assim, foi considerado indispensável o retorno dos autos à instância de origem para o exame das alegações da massa de que houve fraude, porque o juízo de primeiro grau entendeu que a situação se enquadraria nas hipóteses previstas na lei para decretar a ineficácia do negócio registrado, mas não adentrou no exame dessas questões. E a seguir, a norma do CNJ define critérios mínimos para adequação de tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados. Voltamos já. A Constituição Federal consagra a laicidade do Estado, cujo fundamento é o direito à liberdade religiosa. Ela protege aqueles que creem e aqueles que não creem. Tudo graças aos princípios da liberdade de crença, liberdade de associação e liberdade de manifestação. O Conselho Nacional de Justiça assinou nesta terça acordos de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Agência Brasileira de Cooperação. O objetivo é aperfeiçoar o atendimento ao cidadão que busca pelos serviços do Judiciário. Dados do Justiça em Números 2020 mostram que o Brasil tem cerca de 77 milhões de processos em andamento nos tribunais, o que corresponde a um processo para quase 3 habitantes. Em média, o Brasil possui, em âmbito mundial, uma das maiores cargas de trabalho na Justiça, em torno de 7 mil processos por juiz, e uma elevada taxa de congestionamento, quase 70%, segundo dados compilados do relatório Justiça em Números 2020. E para diminuir essa demanda, o Conselho Nacional de Justiça assinou acordos de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Agência Brasileira de Cooperação. O intercâmbio de conhecimentos e experiências que será realizado entre o CNJ e o PNUD e muito contribuirá para promover uma transformação revolucionária da prestação jurisdicional, a qual terá sempre por diretriz o melhor atendimento ao cidadão e o destinatário final do sistema de justiça. Estou certo de que essa nova parceria entre o CNJ, a ABC e o PNUD irá acelerar o alcance de novo patamar de gestão de dados e informações do Poder Judiciário em direção à materialização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da Agenda 2030 das Nações Unidas, adotada, como sabemos, por unanimidade do universo das nações. Nessa mesma linha, foi assinado o termo de cooperação técnica com o Conselho da Justiça Federal. Ganha o Judiciário brasileiro, ganha a Justiça Federal, ganha o Brasil, ganha o cidadão e a cidadã do nosso país, que deposita no Judiciário a esperança por um Brasil mais justo, mais igual, mais solidário. Outro termo de cooperação técnica foi assinado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O objetivo é a troca de informações em ações voltadas à automatização do fluxo de processos judiciais e processos de trabalho relacionados à redução da litigiosidade e eficiência na recuperação de créditos. Nós esperamos, então, não só como advogados públicos, mas como instituição PGFN, que a partir deste ato nós estejamos dando mais um passo concreto justamente para a gente cumprir essa nossa missão constitucional. O CNJ também fechou acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O objetivo é a execução de ações educativas e proteção por meio da divulgação dos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, voltados para o recebimento de denúncias.
E durante a manhã foi aprovada uma resolução que busca aumentar a participação das mulheres nas bancas de concurso para a magistratura. O CNJ também aprovou norma que define critérios mínimos para adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade o ato normativo que unifica a adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. As regras foram definidas após várias discussões no grupo do CNJ criado pelo presidente do órgão, o ministro Luiz Fux. Cada tribunal deverá criar um comitê gestor de proteção de dados pessoais, instância que será responsável pela implementação da lei. Órgãos do Judiciário terão de criar um site com informações sobre a aplicação da LGPD, incluindo requisitos para o tratamento de dados e as informações sobre o responsável por essa tarefa em cada tribunal. O plenário do CNJ também aprovou por unanimidade uma resolução para que tribunais de todo o país respeitem a paridade de gênero na composição de bancas e comissões de concursos para a magistratura. O objetivo é aumentar a participação feminina nas bancas. Um estudo divulgado em agosto deste ano pelo CNJ mostra que as mulheres representam apenas 20% dos examinadores em bancas de concursos para juiz. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, essa recomendação representa um avanço na luta pela igualdade e pela justiça. A luta que vem sendo empreendida é uma luta séria, é uma luta que tem fundamento. E aqui no Conselho nós conseguimos criar um binômio estigmatizante, mas ao mesmo tempo que ele representa a realidade, que é o racismo estrutural e o machismo estrutural. Quer dizer, isso efetivamente há no Brasil, é só constatar que as mulheres passam nos concursos. Os concursos são compostos, as bancas, em grande maioria, por homens. Em Minas Gerais, a Justiça Federal determinou a realização de audiência pública virtual para ouvir a comunidade acadêmica antes de decidir sobre o pedido de retorno de aulas presenciais na Universidade Federal de Uberlândia durante a pandemia. A audiência acontecerá amanhã. O Ministério Público Federal foi quem entrou com uma ação na Justiça pedindo a adoção de diversas providências por parte da Universidade Federal de Uberlândia. Entre elas, o retorno das atividades presenciais em 60 dias, com os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os principais pedidos que foram formulados pelo Ministério Público Federal são os seguintes. O Ministério Público Federal requer, em primeiro lugar, que sejam dadas aulas online para os alunos naquelas disciplinas que não são práticas. Esse é um pedido importante do Ministério Público Federal. Um segundo pedido importante é que seja realizada e garantida a antecipação da colação de grau para aqueles alunos que se enquadrem nos requisitos da Lei 14.040 de 2020. O terceiro pedido do Ministério Público Federal é que sejam iniciados, então, as aulas de internato de medicina e de estágios curriculares obrigatórios para outras disciplinas, para outras graduações na área de saúde. Pela importância do assunto, o juiz Matheus Benato Pontalti, da Justiça Federal de Uberlândia, determinou a realização de uma audiência pública virtual antes de tomar uma decisão sobre o tema. O objetivo dessa audiência pública é permitir que se construa uma solução consensual entre os envolvidos. Esse é o objetivo principal dessa audiência pública, que os membros da comunidade acadêmica e o Ministério Público Federal consigam chegar a um consenso e encontrar soluções para esses problemas que foram identificados pelo Ministério Público Federal na sua inicial. Caso não consigamos atingir esse objetivo principal, que é justamente obter uma conciliação, o objetivo dessa audiência pública é justamente dar subsídios para que o juízo tome uma decisão mais bem informada. A audiência pública será realizada nesta quarta-feira, dia 16, à 13h, por meio da ferramenta Zoom. E no Rio Grande do Sul, os desembargadores que integram a 11ª Câmara Civil analisaram mais de 8.000 processos em sessões virtuais durante a pandemia. Neste período, foram julgados 6.828 processos e emitidas 1.182 decisões monocráticas no sistema Temis e EPROC, totalizando 8.010 processos julgados em 8 meses. Conseguimos continuar trabalhando a pleno vapor, mesmo em regime de distanciamento social e home office. Desta forma, nos permitiu a formulação de uma gestão estratégica de trabalho contínuo, permanente, para a qual colaboraram decisivamente o apoio dos advogados e do Ministério Público de primeiro grau,
na administração da justiça. A 11ª Câmara Civil julga processos referentes ao direito privado sobre transporte, responsabilidade civil em acidente de trânsito, negócios jurídicos, bancários e ações referentes a demandas que envolvam contratos de participação financeira celebrados com concessionária de telefonia e outros casos. E nós só temos que agradecer a coesão dos membros da 11ª Câmara Civil e todos os demais operadores do direito. E uma última notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. O prazo anterior terminaria dia 27 de janeiro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.